Olá, meus queridos, Shalom. Eu quero trazer uma palavra aqui para sua meditação. Uma palavra que Deus falou muito ao meu coração nesta manhã. Amém? E eu quero passar para você aí do outro lado da telinha. E eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, na verdade. Está no livro de 2 Timóteo, né? No capítulo 2, no versículo 5, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Olha o que diz a palavra. Evita falatórios inúteis. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E o Senhor sempre nos alerta, né? A nunca nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, porque ali tem más conversações. E nós somos vasos nas mãos do oleiro, nós somos vasos de barro, vasos de honra, né? E Deus nos tornou vaso para Ele usar. E Deus não vai usar um vaso cheio de conteúdo sujo. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Quando você vê uma pessoa falar mal demais, fazer o que é mal constantemente, uma pessoa iracunda, rancorosa, é porque o coração dela está cheio de amargura. É um vaso cheio de conteúdos doentes que precisam ser tratados e curados. E se deixarem, né, serem tratados, porque quem quebra o vaso, quem amassa o vaso, quem constrói e reconstrói o vaso, é o oleiro, é o nosso Deus. E quem ensina, quem enche esse vaso de conteúdos, é o Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo venha encher esse vaso de conteúdos úteis para Deus, bom e agradável, para que o Espírito Santo venha encher, é necessário que a pessoa se permita, né? Olha, para Deus fazer seus milagres, Deus precisa de vasos disponíveis. Então, para que o Espírito Santo venha encher esse vaso precisa estar disponível. Esse vaso precisa estar pronto, né? Não pronto, preparado, porque quem prepara é Ele, mas pronto para receber o que Ele tem de melhor para colocar dentro deste vaso. Foi assim na multiplicação do azeite, né? Do azeite da viúva em 2 Reis, no capítulo 4. E na transformação da água em vinho, né, no casamento, nas bodas de Caná da Galileia, está no livro de João, no capítulo 2. Deus pode fazer maravilhas, sabia? Mas quando nos apresentamos a Ele como vasos disponíveis para a sua obra. O material melhor, o material do vaso, né? Tem material ruim, tem material mais ou menos, tem material bom, para tudo para se fazer um vaso. Mas o material que Deus usa, ele é excelente, ele é especial e único. Mas Deus quer transformar, quer quebrar o vaso velho, fazer o vaso novo. Mas isso é quando nós somos flexíveis, né? Enquanto formos inflexível, enquanto você for inflexível como a pedra, você não vai poder ser usado por Deus. Por mais que você tenha dons, talentos, não tem como ser usado. Uma pessoa inflexível, ela não pode ser transformada. Ser inflexível é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa que não aceita a correção. Já viu? A palavra de Deus diz: corrige o sábio e ele se torna mais sábio ainda. Corrige o tolo e ele toma raiva de você.
São pessoas inflexíveis, né? Não aceita correção, não consegue se arrepender, não reconhece o erro, o outro, todo mundo está errado, menos ele. Ele sempre está certo. Não consegue ouvir o outro. Ele quer sempre falar, só ele fala, só ele entende, né? É uma pessoa inflexível. Essa pessoa, ela não consegue chorar e ela nunca quer mudar, porque ela nunca vai olhar para dentro dela, ela vai sempre olhar para o cisco do outro, mas a trava no seu próprio olho ele nunca vai conseguir ver. Então, para que a gente venha ser moldado por Deus, nós temos que ser flexível. Ser flexíveis como barro nas mãos do oleiro, né? Deus fala em Jeremias 18, de 1 a 6, todos conhecem. Olha, a lama, ela não serve, porque a lama representa instabilidade. Instabilidade. A lama representa insegurança e contaminação. A lama representa sujeira, né? E Deus não trabalha com lama, né? Nós somos pó. Deus trabalha com argila, terra preparada, terra boa, terra fértil, solo fértil. O ouro e a prata são muito úteis, mas terão que passar pelo fogo da tribulação, da tormenta. Aí ele se torna flexível, se torna forte, né? O ouro tem que passar pela mão do ourivo. A pedra bruta tem que ser lapidada para se tornar uma pedra preciosa. E é assim que nós somos quando nós temos um encontro com Deus. Deus nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino da luz. E nos transforma em pedra preciosa. Porque nós somos lapidados. E lapidar e ser lapidado dói. E o que torna as pessoas inflexíveis é porque elas não aceitam ser lapidadas, não aceitam a correção, né? E Deus usa homens para trabalhar com homens. E tem muitas pessoas que não aceitam a liderança, porque diz assim, o meu pastor é Jesus, eu não preciso de pastor terreno para cuidar de mim. Porque é inflexível, é uma pessoa que não aceita a correção, não aceita ser ensinado. Eu preciso de um professor, eu precisei de professores para me ter a formação que eu tive, para me estudar. Eu precisei de professores. Deus não mandou anjo para me ensinar a psicologia, a teologia, para me ensinar a ler e escrever. Não, foi homens. Deus precisa de homens médicos para cuidar dos doentes, dos enfermos. E Deus usa homens para ensinar a sua palavra e o caminho da vida eterna. Homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. O anjo da igreja foi colocado para isso, né? Quem não aceita a correção do homem jamais vai aceitar a correção de Deus. Não tem? Deus não fala na sua palavra. Se você não obedece o homem que você vê, como você vai obedecer o Deus que você não vê? É impossível. Por mais que diga que sim, é não. Essa pessoa é inflexível. Por quê? Porque a pessoa inflexível, ela nunca vai olhar para dentro de si. Ela vai estar sempre certa, sempre correta. Todos estão errados, né? Qual é a condição do vaso? O vaso precisa estar limpo por dentro. O vaso precisa estar limpo por fora. Não basta estar limpo só por dentro. Não basta estar limpo só por fora. Deus, ele trabalha de dentro para fora. Nós somos igreja. E nós somos a eclésia. A eclésia significa de dentro para fora. Significa sair para fora. E Deus trabalha de dentro para fora. Deus cuida dentro para lá fora produzir frutos. Muitas pessoas não querem ser tratadas de dentro para fora. Quando se converte, já viu um novo convertido? Ele quer ganhar o mundo, ele quer trazer Jesus para todo mundo, ele quer mudar tudo, ele quebra os seus CDs, músicas do mundo, eles querem destruir, pega as suas roupas, queima, aquela conversão, sabe? Sem um discipulado, sem um ensino, sem um entendimento. Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Nós somos a eclésia de Deus. E Deus nos limpa, o Espírito Santo é quem nos limpa, a palavra de Deus é que nos torna limpo.
Como que eu vou ser limpo pela palavra se eu não estudar a palavra, se eu não examinar a palavra, se não ler a palavra? E muitos hoje estão assim. Tira a Bíblia na própria sorte. O versículo que cair ali, aquilo é o que Deus falou. Não faz um exame, não examina, não estuda, não examina as escrituras nas entrelinhas, né? Então, não tem como ser trabalhado pelo Espírito Santo. São pessoas inflexíveis. A pessoa flexível, ela tem que se deixar ser tratada, porque são como meninos no leite. O novo nascido, ele é como um menino no leite. Não tem como você pegar uma criança que acabou de nascer e dar para ela feijoada. Você vai matar a criança. Tem que ser o leite. O apóstolo Paulo diz, como criança nascida de novo, ela toma o leite, mas quando ela se torna adulto, ela tem que sair do leite. E muitos estão anos e anos no evangelho, mas ainda estão como crianças no leite. Por quê? Porque não se deixam ser tratados. Não examina a palavra do Senhor, que é a que nos cura, nos sara e nos liberta. O que Jesus disse? Vós já sois limpos pela minha palavra. Né? São pessoas inflexíveis. A pessoa flexível, ela é ovelha. A ovelha é mansa. Ela é suave. Jesus nos disse nas bem-aventuranças no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Como que nós aprendemos isso? É o Espírito Santo que produz isso em nós. É fruto do Espírito. São vasos flexíveis. Ela aceita Jesus e aceita ser alimentado pelo Espírito Santo. E cresce nesse alimento, né? Quando ele fica adulto, ele começa a comer o alimento mais forte, a caminhar com os próprios pés, a estudar a palavra, examinar a palavra. São vasos que Deus, com certeza, vai usar. E o conteúdo desse vaso? Não, e quais as condições desse vaso, né? O vaso precisa estar limpo por dentro e por fora. Então, aqui estão excluídos, aqui estão incluídos os pecados visíveis e ocultos, né? De acordo com a palavra de Deus, né? Nós somos espírito, alma e corpo. E os que o homem vê e os que somente Deus vê. Então, são pecados visíveis e pecados invisíveis aos olhos do homem. Aquele pecado que eu sei que está aqui dentro, mas que ninguém vê. O salmista Davi disse assim, enquanto eu calei o meu pecado, envelhecer os meus olhos, os meus ossos. Por quê? Porque Deus, ele está vendo. Talvez você pensa que não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando, eu posso falar, eu posso pecar, eu posso, né? E eu, nesses últimos tempos, assim, eu tenho me impressionado com a quantidade, sabe, de pessoas que, principalmente nessa quarentena, que não têm observado isso aí, sabe? Tem acumulado coisas ocultas, como se Deus não estivesse vendo e como se não fosse prestar conta. Tudo nós vamos dar conta ao Senhor, então nós somos vasos que tem que estar limpo por dentro e por fora, né? A nossa aparência tem que estar agradáveis aos olhos de Deus e de quem nos vê, porque nós somos testemunhos vivos. Não é do muito falar que seremos ouvidos. Muitas vezes você não precisa falar nada, mas a pessoa tem que olhar para você e ver Deus em você. E o conteúdo do vaso? Na Bíblia encontramos vasos contendo água, né? Contendo vinho, contendo perfume, azeite e até maná. Em Êxodo 16:33, vaso com maná. Tesouros. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, né? Encontramos tesouro, vinagre e por aí vai. São muitos conteúdos que contém dentro de um vaso e cada um desses que eu citei tem um significado muito importante, como a água, como o vinho,
Não é esse vinho fermentado que a gente vê por aí, não é esse, né? É perfume que inala, que agrada, né? Flores, perfume das flores, o perfume de Cristo. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas tudo tem um significado dentro de um vaso adornado, né? E são conteúdos que contém dentro do vaso. São conteúdos que Deus se agrada. Precisamos nos livrar, sabe, meus queridos, dos conteúdos malignos. Olha para você, olha no espelho e se veja como um vaso. Examine a si mesmo, como a palavra do Senhor fala em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 11. Examina o homem a si mesmo, né? Quando Jesus foi aplicar a última ceia, ele disse isso. Porque se o homem examinasse a si mesmo, não seria condenado com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E aquele que é do mundo vai ficar no mundo. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Aquele que é do Espírito, esse vai estar na eternidade com Deus, mas aquele que é carne é do mundo. E aquele que não examina a si mesmo vai ser condenado com o mundo, vai ser julgado para condenação. Então, precisamos nos livrar de conteúdos malignos. O pecado guardado é morte. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Quando nos enchemos da palavra de Deus, os pecados ocultos, eles vão expurgando. Nós passamos a não suportar o pecado oculto, nós começamos a ter nojo, porque a nossa carne milita contra o espírito 24 horas, o nosso espírito milita contra a carne 24 horas. O nosso espírito está sempre lutando contra a nossa carne contra o nosso espírito. Então, quando a nossa carne ganha terreno, os pecados ocultos começam a acontecer dentro de nós. Quando o nosso espírito ganha terreno, a nossa carne vai morrendo. Eu sempre que eu vou orar, eu gosto de falar assim: Espírito Santo, mata a minha carne. Espírito Santo, mata-me. Eu quero morrer. Eu quero morrer para o mundo e viver para o Espírito, com o Espírito. Essa é uma das minhas orações matinal de toda manhã, de toda a minha devocional. Qual é a utilidade do vaso? Se Deus quer você como vaso, qual é a utilidade? Deus não precisa de vasos ornamentais para vir. Quando Deus chama, eu não estou preparado. Você nunca vai estar, nós nunca estamos, porque a nossa carne nunca vai se preparar. Eu vou me preparar para quando Deus me chamar. O preparar, sim, é na palavra, mas ninguém faz isso senão pelo Espírito de Deus. Então Deus diz assim para você: vem a mim como estás. Deus não precisa de vasos ornamentais bonitos que falam, que tem uma grande oratória, que tem um currículo vasto. Deus chama os simples para confundir os loucos. Não devemos ser apenas receptores. Tem muitas pessoas, hoje em dia principalmente, que as pessoas perderam a vontade de fazer a obra de Deus. Começaram a ver a obra de Deus apenas em cima de um palco com um microfone na mão. E quando fazem fotografando para que todos vejam. E incha de joinha, né? Querem a glória aqui. Misericórdia. Olha, não vamos almejar o nosso galardão aqui. O nosso galardão é lá, com Ele. O que a minha mão direita dá, a minha mão esquerda não precisa ver, né? E muitos estão pensando que obra é microfone. Para encerrar, de uma certa feita, chegou vários adolescentes na minha congregação, na nossa base, onde nós preparamos para ir para o campo. E esses jovens entraram ali e falaram assim: pastora, nós estamos sem igreja e queremos fazer a obra, ansiamos pela obra. Eu disse: então você chegou no lugar certo, porque aqui
Tem muita obra para ser feita, mas não tem ceifeiros. Eles olharam assim, viu que a plateia era muito pouca, não tinha muita gente, saíram calados e foram embora. Depois fiquei sabendo que eles estavam numa igreja muito grande e estavam esperando na fila para ter espaço para eles cantarem. E eles estavam atrás de aplausos. Estavam na fila aguardando oportunidade para ir lá na frente. Sabe, a obra de Deus ela é espinhosa e o nosso galardão não é daqui. E muitos querem o galardão aqui para que os outros vejam. Aí eu pergunto, para quê? Um dia uma pessoa falou assim, pastora, a senhora sempre cuida de pequenos rebanhos. A senhora não sonha em cuidar de grandes rebanhos? Eu disse, para quê? Para que eu quero uma multidão em volta de mim? Para quê? Me diga, para quê? Eu não sou Deus? O meu apartamento que eu moro mal me cabe em pé. Para que eu quero uma multidão em volta de mim? Para que eu quero pessoas correndo atrás de mim? Para que eu quero pessoas me aplaudindo? Para quê? Isso vai me lucrar em quê? Para quê? Porque o pequeno rebanho que eu cuido é para entregar para o Senhor. Quando aquele pequeno rebanho está curado, sarado, aí eu deixo eles irem, se quiserem ir. Aí eu vou atrás de outros que estão doentes. Porque me cumpre fazer a vontade do Senhor, cuidar dos enfermos e entregar para o Senhor saudáveis. Eu não estou preocupada com multidões aplaudindo nas minhas costas ou dando um like. Olha, o único lugar que precisa de like é o YouTube. Por quê? Porque se lá a gente não tiver uma quantidade, o YouTube tira a gente de lá. E a palavra de Deus precisa expandir, né? Precisa ser divulgada. Então, sim, ali a gente precisa de um like, mas para que a palavra do Senhor não saia do ar. Não para que eu venha me engrandecer ou me envaidecer. Eu não preciso disso, eu não gosto disso. A minha pergunta é só essa. Para quê? Né? Para quê? Eu sempre faço essa análise. Para quê? Deus não precisa de vasos ornamentais. Nós não devemos ser apenas receptores. Tem muito crente que só quer comer, comer, tão gordos, inchados. Mas nós precisamos ser recipientes, né? Que recebe, que guarda, que conserva e que compartilha na hora certa. Precisamos compartilhar a palavra de Deus, a palavra de fé, de amor, a palavra de unção. Então, para concluir, meu querido, minha querida, se coloque nas mãos de Deus. Aleluia. Se coloque nas mãos de Deus para que Ele te transforme e para que Ele te use, te limpe para a sua glória. Seja flexível, seja vaso, seja moldado pelas mãos do Criador. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre ti e a sua casa. Vaso de honra é você nas mãos do oleiro.